O que acontece quando o homem que te deixou por uma vida perfeita é forçado a assistir você viver uma vida além dos sonhos mais loucos dele? Esta não é apenas uma história sobre desgosto. É sobre a maneira brutal, bela e muitas vezes chocante como o universo acerta suas contas. É a história de Marie Cutrona, uma mulher que foi descartada por não ser ambiciosa o suficiente, e como ela se encontrou nos braços de um homem tão poderoso que sua sombra eclipsou tudo o que seu ex-marido um dia esperou ser. Vamos seguir um caminho tortuoso de ciúme, obsessão e o momento em que uma ex-esposa desprezada não apenas se vingou, mas se tornou a única coisa que sua substituta nunca conseguiria ser de verdade: feliz. Fique comigo, porque você está prestes a ouvir como a dignidade silenciosa de uma mulher se tornou o som mais alto na sala, quebrando uma fachada de imagem perfeita e expondo a verdade feia que se escondia por trás dela. O decreto de divórcio parecia um atestado de óbito para uma vida que ela pensava ser dela. Mas o verdadeiro funeral, a pá final de terra no caixão do seu passado, chegou através de uma postagem cegamente brilhante no Instagram. Era uma foto do seu ex-marido, Liam Sterling, de joelhos em um penhasco pitoresco em Positano. Diante dele, sua namorada de 18 meses, Isabella Thorne, tinha as mãos impecáveis sobre a boca em uma pantomima perfeita de surpresa. A legenda, escrita por Liam, era um punhal coberto de açúcar. Ela disse sim. Desde o momento em que conheci Isabella, eu soube o que significava estar com uma parceira que te inspira a conquistar o mundo. Ela é graça, ambição, beleza e força, tudo enrolado em uma alma perfeita. Mal posso esperar para construir nosso império juntos. É assim que a vida deveria ser. Cada palavra era um míssil cuidadosamente escolhido e mirando diretamente em seu coração. Ambição. Conquistar o mundo. Império. Essas eram as palavras que ele havia usado contra ela em suas discussões finais e esmagadoras. Ele a chamou de complacente. Ele disse que ela estava contente com a vida pequena deles, enquanto ele estava destinado a mais. A vida deles não parecia pequena para ela. Parecia quente, cheia de piadas internas, manhãs de domingo preguiçosas e o conforto silencioso de conhecer o ritmo de alguém tão bem quanto o seu próprio. Ela havia apoiado a carreira dele em finanças, organizando jantares para os chefes dele e revisando suas apresentações até seus olhos arderem. Ela colocou sua própria paixão, design ilustrativo, em segundo plano, dizendo a si mesma que haveria tempo para isso depois que ele virasse sócio. Mas o depois nunca chegou. Ele virou sócio e, de repente, o aconchegante apartamento de 2 quartos deles parecia uma jaula para ele. As mulheres que ele conhecia nos galas corporativos eram CEOs, fundadoras, mulheres que vestiam power suits como uma segunda pele, mulheres como Isabella. Isabella Thorne era, de todas as contas, impecável. Formada em Wharton, ela havia lançado sua própria empresa de marketing de sucesso aos 30 anos. Ela era uma sinfonia de excelência polida. Seu cabelo era de um tom impossível e brilhante de preto corvo. Seu corpo era esculpido por um personal trainer, e suas redes sociais eram uma galeria curada de galas de caridade, palestras e retiros de desintoxicação de 10 dias em Bali. Ela era tudo o que Marie não era. Marie era quieta. Ela era introspectiva. Marie preferia livros antigos às salas de reunião. A ideia dela de uma noite perfeita era uma taça de vinho e um caderno de esboços, não networking com canapés. Liam não apenas a tinha deixado, ele tinha feito um upgrade, e ele se certificou de que o mundo soubesse disso. O Instagram dele,
antes cheio de selfies bobas de caminhadas deles e fotos do cachorro que eles compartilhavam, agora era um santuário para Isabela. Fotos deles brindando com champanhe em um iate. Fotos deles em roupas de esqui de grife combinando em Aspen. Fotos dela olhando pensativa pela janela, com uma legenda de Liam sobre a mente brilhante dela. A vida dela, em contraste, parecia um filme em preto e branco granulado. Ela morava em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, do tipo com paredes finas, onde você podia ouvir as brigas dos vizinhos. Ela havia aceito um emprego estável, mas desinteressante, de designer gráfica em uma seguradora de médio porte, criando folhetos sem alma e banners para a web. Pagava as contas, mas tirava um pedacinho do seu espírito a cada logotipo corporativo estéril que ela desenhava. As amigas dela, especialmente sua melhor amiga Chloe, tentavam o melhor. Ele é um narcisista, Marie, ela diria, tomando uma garrafa de Pinot Noir barato. Ele precisa de um troféu, não de uma parceira. Você está melhor sem ele. Marie sabia que ela estava certa, logicamente, mas a lógica é um consolo frio quando seu coração está tremendo. Ela rolava pela vida de Liam, um ritual masoquista de autotortura. Ela via os comentários dos amigos mútuos antigos. Tão feliz por vocês dois. Ela é perfeita para você, Liam. Meta de casal. Cada um parecia uma pequena traição, uma confirmação de que ela era o prelúdio esquecido da épica história de amor dele. Naquela noite, olhando para a foto do noivado, o peso de tudo a esmagou. O anel no dedo de Isabela era um diamante monstruoso, um estouro de luz que zombava da aliança simples e delicada que Liam havia lhe dado anos atrás. Ela pensou na proposta dele. Tinha sido no parque favorito deles, um cobertor de piquenique sob um salgueiro. Tinha sido simples, privado. E ela pensou, perfeito. Agora parecia barato, inadequado. Ela jogou o telefone no sofá e se encolheu, o silêncio do seu apartamento amplificando a inadequação estrondosa em sua cabeça. Ela não estava mais apenas de coração partido. Ela se sentia apagada. Liam tinha reescrito com sucesso a história deles, escalando-a como o primeiro rascunho sem brilho e Isabela como a obra-prima final e polida. E enquanto ela caía em um sono agitado, ela não tinha ideia de que sua própria história estava prestes a tomar um rumo tão brusco e espetacular que faria a vida perfeita de Liam e Isabela parecer uma imitação barata. O universo estava, de fato, prestes a acertar suas contas. As semanas seguintes ao anúncio do noivado foram um borrão de sorrisos forçados e desespero silencioso. Ela se atirou no trabalho na seguradora, a monotonia sendo uma distração bem-vinda. Mas sua alma estava faminta. Seu caderno de esboços estava juntando poeira. Seus lápis pareciam estranhos em sua mão. A faísca criativa que um dia foi sua característica definidora era agora uma chama piloto piscando perigosamente perto de se extinguir. Em um sábado, determinada a quebrar o feitiço da sua própria miséria, ela decidiu fazer algo pela velha Marie. Não a Marie divorciada e de coração partido, mas a que existia antes de Liam. Aquela que podia perder uma tarde inteira nos corredores silenciosos de um museu de arte, que encontrava beleza nas rachaduras de uma pedra desgastada, que acreditava que a arte podia salvar a sua alma. Ela foi a Atherton, uma grande e antiga biblioteca pública no distrito histórico da cidade, um lugar que ela não visitava há anos. Era uma catedral do conhecimento, com tetos abobadados e altíssimos, o cheiro quente e reconfortante de papel envelhecido e raios de sol que se inclinavam pelas janelas altas e em arco, iluminando partículas de poeira dançantes.
Ela encontrou um cubículo isolado na seção de belas artes, rodeada por volumes pesados sobre pintores renascentistas e escultores modernos. Pela primeira vez em muito tempo, ela abriu seu caderno de esboços. Sua mão estava rígida, suas linhas incertas. Ela começou a esboçar as entalhes ornamentados na estante de madeira à sua frente. Foi desajeitado no início, mas lentamente o velho ritmo retornou. A sensação do grafite deslizando pela página, o foco necessário para capturar uma sombra, a maneira como o mundo se estreitava para apenas ela e o papel. Era uma forma de meditação. Ela estava tão absorta que não notou o homem que havia se sentado na mesa adjacente até que ele falou. "Este é um belo estudo de luz e sombra", disse uma voz baixa e calma. Ela pulou, assustada. Ela olhou para cima e viu um homem que parecia ao mesmo tempo fora de lugar e perfeitamente em casa na biblioteca silenciosa. Ele estava vestido com uma Henley simples e cinza escura e calças sob medida, sem terno, sem gravata. Mas o tecido tinha uma qualidade que falava de despesas discretas. Ele tinha olhos gentis, um tom quente de avelã e uma leve barba por fazer em uma mandíbula forte. Mas era o foco dele que era mais impressionante. Ele estava olhando para o caderno dela, não com curiosidade educada, mas com interesse genuíno e inteligente. Envergonhada, ela instintivamente moveu para fechar o livro. "Oh, é só um rabisco. Estou um pouco enferrujada." "Por favor, não", ele disse, levantando a mão. "Sinto muito por assustá-la. Eu não queria ser intrometido. É que você tem um talento real para capturar a textura. A forma como você retratou o grão daquele carvalho é notável." Ninguém havia comentado sobre a arte dela com tanta percepção específica em anos. Liam costumava apenas dizer, "Isso é legal, querida", antes de voltar para o laptop dele. Ela sentiu um rubor subir pelo seu pescoço. "Obrigada. Eu costumava desenhar o tempo todo." "O que a impediu?" Ele perguntou, o olhar gentil, não investigativo. A história sórdida inteira do seu casamento ameaçou sair. Ela se conteve e ofereceu uma versão higienizada. "A vida, eu acho. Um emprego, um casamento, ficou complicado." "Eu entendo isso." Ele assentiu, um vislumbre de algo conhecedor em seus olhos. "Meu nome é Julian, a propósito." "Marie", ela respondeu, o nome soando um pouco mais forte neste novo contexto. Ele não pediu o número dela. Ele não tentou bajulá-la. Eles apenas conversaram. Por quase uma hora, eles sentaram naquele canto tranquilo da biblioteca e falaram sobre arte. Ele conhecia os mestres holandeses, os impressionistas e até alguns dos artistas digitais contemporâneos que ela admirava. Ele falou sobre como a arquitetura era uma forma de arte pública e como o design de um edifício podia influenciar o humor de um quarteirão da cidade. Ele ouviu, realmente ouviu, fazendo perguntas que a faziam aprofundar seus próprios pensamentos. Foi a conversa mais envolvente que ela teve em anos. Foi sem esforço. Quando ele finalmente olhou para o relógio, parecia genuinamente desapontado. "Eu tenho uma reunião da qual não posso escapar", ele disse. "Mas, Marie, eu seria negligente se não perguntasse se posso vê-la novamente. Talvez possamos visitar a galeria de arte no próximo fim de semana. Eu adoraria ouvir suas opiniões sobre a nova exposição de Rothko." O coração dela deu um pequeno e estranho salto. Não era a batida selvagem e caótica que ela sentia com Liam. Era um ritmo mais calmo e esperançoso. Pela primeira vez, ela não estava sendo convidada para sair porque era o par de alguém ou porque uma amiga a estava arranjando. Este homem, Julian, estava interessado na mente dela, na paixão dela. "Eu adoraria", ela disse, um sorriso real e não forçado, alcançando seus olhos. Eles trocaram números.
Enquanto ele se afastava, ela o observou ir, uma figura alta e despretensiosa que se movia com uma confiança silenciosa. Não havia pretensão, nem exibicionismo. Ele era apenas Julian. Ela ficou na biblioteca por mais 1 hora, mas não estava mais esboçando. Ela estava repassando a conversa deles, a maneira como ele a olhou, a maneira como ele a fez se sentir vista. Uma pequena semente de esperança havia sido plantada no solo árido do seu coração. Não tinha nada a ver com vingança ou superar Liam. Tinha tudo a ver com a possibilidade de se tornar Marie novamente. Enquanto ela guardava o caderno de esboços, ela sentiu uma leveza que não sentia desde antes do divórcio. O eco da vida perfeita de Liam ainda estava lá, mas pela primeira vez ela podia ouvir outro som começando a surgir, a melodia quieta e esperançosa da sua própria vida. O encontro com Julian foi melhor do que ela poderia ter imaginado. Eles passaram 4 horas na galeria, não apenas olhando para as pinturas, mas realmente vendo-as. Ele apontava as transições sutis de cor em uma tela de Mark Rothko, e ela explicava a teoria emocional por trás delas. Ele ouvia com uma intensidade que a fazia se sentir a pessoa mais interessante do mundo. O restaurante italiano pequeno e despretensioso que ele conhecia, escondido em uma rua lateral, onde o proprietário o cumprimentava pelo nome. Com massas e vinho tinto, ela aprendeu mais sobre ele. Ele dirigia uma pequena empresa de tecnologia, como ele colocou. Ele falava apaixonadamente sobre ética de dados e criação de software centrado no usuário. Ele era inteligente, espirituoso e profundamente decente. Não havia bandeiras vermelhas, nem indícios da arrogância das pessoas ao redor dele. Ele perguntou sobre o trabalho dela, e quando ela descreveu o trabalho corporativo esmagador de alma, ele não teve pena dela. Ele disse: "Parece uma parada temporária. Alguém com o seu olhar não pode ser feliz projetando panfletos de seguro para sempre." Ele a fez sentir que seus sonhos não eram apenas válidos, mas inevitáveis. O segundo encontro levou a um terceiro e depois a um quarto. Ele começou a montar um portfólio do trabalho pessoal dela, as ilustrações intrincadas, inspiradas na natureza, que ela realmente amava. Ele até comprou para ela um tablet de nível profissional para ajudá-la na transição para a arte digital. Um investimento em uma artista brilhante, ele chamou, ignorando os protestos dela. Ela estava começando a se sentir inteira novamente. A checagem obsessiva das redes sociais de Liam tornou-se uma coisa do passado. Julian havia reservado uma mesa para o aniversário de 1 mês deles no Aria, um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. Era o tipo de lugar com uma lista de espera de 6 meses, um lugar que Liam sempre falava, mas nunca conseguia entrar. Ela sentiu uma pontada de nervosismo enquanto se vestia, escolhendo um vestido simples e azul safira. A maneira como ele a olhou quando ela entrou a fez se sentir uma rainha. O restaurante era deslumbrante, todo em madeira escura, iluminação suave e conversas abafadas. Eles foram conduzidos a um booth discreto no canto. Eles estavam na metade de seus aperitivos, rindo de uma história da época da faculdade dele, quando ela sentiu um arrepio repentino. Liam e Isabella acabavam de ser conduzidos a uma mesa no centro do restaurante. Era como estar em um sonho, um palco. E eles eram os atores principais em sua grande performance de sucesso. Isabella estava vestindo um vestido branco e austero que parecia esculpido em seu corpo, um contraste gritante com o verde mais suave dela. Ela manteve a cabeça erguida, examinando a sala com uma confiança que fez Marie querer deslizar para debaixo da mesa. As velhas inseguranças voltaram correndo, um tsunami de inadequação. Seu estômago se revirou.
Julian deve ter sentido a mudança nela instantaneamente. Marie, você está bem? Ele perguntou, a voz baixa e preocupada. Ela não conseguia falar. Ela só conseguiu apertar os nós dos dedos dele de forma reconfortante. Então, os olhos de Liam varreram a sala e se encontraram com os dela. Seu sorriso arrogante vacilou, substituído por um vislumbre de puro choque. Foi seguido por confusão, e então algo mais, algo que ela não conseguia decifrar. Aborrecimento, curiosidade. Ele a viu. Então os olhos dele deslizaram para Julian. Isabela percebeu a distração de Liam e seguiu sua linha de visão. Suas sobrancelhas perfeitamente esculpidas se ergueram uma fração de polegada. Um sorriso frio e desdenhoso brincou em seus lábios enquanto ela olhava Marie de cima a baixo, seu olhar demorando um momento no vestido dela, que de repente parecia barato e simplório. Eles estavam sentados do outro lado do salão, mas em linha de visão direta. O jantar, que tinha sido tão caloroso e íntimo, estava agora carregado de uma tensão insuportável. Ela podia sentir os olhos dele sobre eles. Ela tentou se concentrar em Julian, na voz dele, mas estava hiperconsciente de cada movimento que eles faziam. Depois de alguns minutos, Liam fez algo que ela nunca esperaria. Ele se levantou e começou a caminhar em direção à mesa deles. Não deixe que ele estrague a nossa noite, Julian disse suavemente, o aperto na mão dela ligeiramente mais forte. Você não tem nada a provar a ele. Liam chegou à mesa deles, um sorriso charmoso e treinado colado em seu rosto. Marie, chique te ver aqui. O mundo é um lugar pequeno. Liam, ela disse, a voz tensa. Os olhos dele passaram para Julian, um desafio não dito neles. Você deve ser o novo amigo de Marie, ele disse, a palavra amigo, pingando com descendência. Julian se levantou, um gesto de respeito educado que, de alguma forma, também afirmava seu domínio. Ele era alguns centímetros mais alto que Liam, sua presença mais calma, mas infinitamente mais formidável. Sou Julian Croft. É um prazer. Ele ofereceu a mão. Liam apertou-a, o aperto um pouco firme demais. Liam Sterling. Sou o ex-marido de Marie. Ele disse isso como se fosse um título, uma reivindicação de propriedade. Isabela agora havia se aproximado para se juntar a ele, uma visão de perfeição gelada. Querido, não os incomode, ela disse, a voz como mel temperado com arsênico. Ela deu a Marie um sorriso açucarado. É tão bom te ver fora de casa, Marie. Ficamos preocupados com você. A insinuação era clara. A pobre e patética ex-esposa finalmente conseguindo sair do seu apartamento solitário. A raiva que fervilhava dentro dela estava tão quente que era quase vertiginosa. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, Julian falou, seu tom calmo e frio. Isso é muito atencioso da sua parte, mas, como você pode ver, ela está muito bem. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de calor e orgulho, um contraste gritante com os olhares de pena que ela estava recebendo dos outros dois. A interação durou menos de 1 minuto, mas pareceu uma eternidade. Eles finalmente voltaram para a mesa deles, mas o estrago estava feito. O apetite dela havia sumido. Ela se sentiu exposta, julgada e jogada de volta na caixa que Liam havia construído para ela. Ela olhou para Julian, seus olhos ardendo com lágrimas não derramadas. Sinto muito, Julian. Isto está arruinado. Ele balançou a cabeça, a expressão firme. Absolutamente não. Eles não têm esse poder, Marie. Olhe para mim. Ela encontrou o olhar dele. Você é a mulher mais cativante nesta sala. Eles são o passado. Eu sou o seu presente. Não vamos dar a eles mais um segundo do nosso tempo. Ele chamou o garçom,
pediu uma garrafa do champanhe mais fino deles e começou a contar a ela uma história engraçada e autodepreciativa sobre seu primeiro empreendimento fracassado. Ele não mencionou Liam ou Isabela novamente. Ele a puxou lentamente, com maestria, de volta da beira, reconstruindo o mundo íntimo que eles haviam quebrado. Mas quando eles deixaram o restaurante horas depois, ela os viu observando-os partir. O rosto de Isabela era uma máscara de indiferença educada, mas ela viu o vislumbre de algo afiado e venenoso em seus olhos. Liam apenas parecia confuso, como se estivesse vendo um quebra-cabeça que não conseguia resolver. A narrativa perfeita que ele havia construído para sua vida, de repente, tinha uma variável inesperada, e ele claramente não sabia o que fazer com isso. O incidente no Aria deixou um sabor estranho. Por um lado, foi humilhante. Por outro, o apoio inabalável de Julian havia solidificado algo entre eles. Ele não hesitou. Ele a protegeu. Era um tipo de parceria que ela ansiava com Liam, mas nunca recebeu de verdade. Algumas semanas depois, Julian se aproximou dela com um olhar hesitante nos olhos. Eu tenho um favor a pedir, e por favor, sinta-se à vontade para dizer não. Ele começou. Minha empresa é a principal patrocinadora do Gala Anual de Alfabetização Infantil. É um grande evento, muito público, e eu ficaria honrado se você me acompanhasse. O coração dela saltou na garganta. Um evento público. Câmeras, colunas sociais. Era tudo o que ela normalmente evitava. Mas havia a ideia de estar ao lado de Julian, não como uma coadjuvante, mas como sua parceira escolhida. Era um fascínio poderoso. Eu adoraria, ela se ouviu dizer, uma nova onda de confiança tomando conta dela. Os preparativos foram um turbilhão. Julian insistiu em cuidar de tudo. Uma estilista que ele conhecia, uma mulher chique e gentil chamada Anja, chegou ao apartamento dela com um rack de vestidos deslumbrantes. Ela escolheu uma criação azul safira profundo que cintilava sob a luz, com um corte elegante que a fazia se sentir poderosa e feminina. Anja providenciou um cabeleireiro e maquiador no dia do gala. Quando ela finalmente estava pronta, ela encarou a mulher no espelho. Era ela, mas era uma versão dela que ela não via há uma década. O desânimo derrotado tinha sumido de seus ombros. Seus olhos, habilmente emoldurados, brilhavam com antecipação, não com tristeza. Pela primeira vez, ela não se sentia como o fantasma de Marie Sterling. Ela se sentia como Marie Cutrona. O motorista de Julian a buscou em um sedã preto e elegante. Quando ela chegou ao grande salão de baile do Regent Hotel, Julian estava esperando por ela logo na entrada. Ele estava em um smoking perfeitamente ajustado, e quando a viu, ele literalmente parou de respirar por um segundo. Marie? Ele sussurrou, a voz embargada de admiração. Você está absolutamente deslumbrante. Ele pegou a mão dela e a levou aos lábios, seus olhos nunca deixando os dela. Naquele momento, ela se sentiu mais valorizada do que em todo o seu casamento de 10 anos com Liam. Ao entrarem no salão de baile, ela finalmente começou a entender a escala da vida de Julian. Sua pequena empresa de tecnologia era, na verdade, a Nexus Innovations, líder global em IA e segurança de dados. O nome dele não estava apenas na lista de patrocinadores. Estava na faixa principal pendurada sobre o palco. Julian Croft, CEO e fundador. As pessoas se viraram enquanto eles entravam. Sussurros o seguiam. Ele não era apenas um convidado. Ele era o centro gravitacional da sala. Prefeitos, senadores e bilionários rivais de tecnologia vinham apertar sua mão, e ele a apresentava a cada um deles com orgulho discreto. Esta é Marie Cutrona. Ela estava nervosa.
Mas Julian era um guia magistral, mantendo-a por perto, puxando-a para as conversas e fazendo-a se sentir completamente à vontade. Ela falou com uma vereadora sobre iniciativas de arte pública e debateu literatura clássica com um famoso romancista. Ela estava se mantendo, ela estava prosperando. E então, ela os viu. Do outro lado do salão, perto da mesa de leilão silencioso, estavam Liam e Isabella. Eles não eram apenas convidados. Eles estavam claramente à caça, tentando fazer networking para subir na escada social. Liam estava em um smoking que parecia alugado, e Isabella estava em um vestido que, embora caro, parecia estar se esforçando demais, com suas lantejoulas e fenda alta. Eles estavam examinando a multidão, suas expressões famintas. Liam os viu primeiro. Ele congelou no meio de uma frase com algum executivo menor que estava tentando impressionar. Sua bebida quase escorregou da mão. Ele cutucou Isabella, que seguiu seu olhar. O queixo dela não caiu. Sua compostura era perfeita demais para isso. Mas algo mais revelador aconteceu. O sorriso sereno e treinado que ela usava desapareceu, substituído por um olhar frio e duro. A máscara escorregou. Por uma fração de segundo, ela viu choque puro e não adulterado, e um lampejo de inveja pura e venenosa. Eles assistiram, enquanto o prefeito da cidade dava um tapinha nas costas de Julian. Eles assistiram, enquanto um fotógrafo da Vogue se aproximava deles e pedia uma foto. Julian envolveu o braço em volta da cintura dela, puxando-a para perto. "Está tudo bem?" ele murmurou. Ela assentiu, e eles sorriram para a câmera enquanto o flash disparava. Aquele flash foi como uma pistola de partida. Paisui. A história da noite acabara de ser escrita. Não era sobre a meta de arrecadação de fundos ou o palestrante principal. Era sobre o casal inesperado, o titã da tecnologia Julian Croft e seu deslumbrante e misterioso par. O resto da noite foi um borrão surreal. Liam e Isabella tentaram fingir que não os estavam observando, mas ela podia sentir os olhos deles queimando em suas costas. Ela viu Isabella forçar uma risada que não chegava aos olhos. Ela viu Liam checando seu telefone, a mandíbula tensa. Eles estavam na mesma sala, mas estavam em universos diferentes. Ele havia passado anos perseguindo a entrada neste mundo, o mundo do poder e da influência. E aqui estava ela, não apenas nele, mas em seu próprio centro, no braço de um homem que não apenas comparecia à festa, mas a organizava. Mais tarde, enquanto Julian fazia um discurso elegante e eloquente no palco, ela examinou a multidão. Seus olhos encontraram Liam. Ele não estava olhando para o palco. Ele estava olhando para ela. A condescendência do restaurante havia sumido. A presunção havia sumido. Seu rosto era uma tela complexa de confusão, arrependimento e algo que parecia aterrorizantemente como saudade. Era o olhar de um homem que havia construído meticulosamente um castelo de cartas apenas para ver um furacão chamado Marie Cutrona entrar na sala. Ao deixarem o gala de mãos dadas, passando pelas cordas de veludo para o ar frio da noite, ela sentiu uma profunda mudança no cosmos. Ela não buscou vingança. Ela não planejou nada disso. Ela simplesmente começou a viver sua própria vida e, ao fazê-lo, inadvertidamente roubou o holofote que eles tanto ansiavam. A fachada perfeita de Liam e Isabella Sterling Acer acabara de desenvolver sua primeira rachadura inegável, e ela sabia com uma certeza que se estabeleceu profundamente em seus ossos, que era apenas o começo. Na manhã seguinte ao gala, o mundo estava diferente. O nome dela não era mais apenas um nome. Estava ligado ao de Julian Croft. As colunas sociais e sites de fofoca online
estavam fervilhando. Magnata da tecnologia, Julian Croft. Estreia, novo, amor, no gala anual de caridade. Havia fotos deles em todos os lugares, sorrindo para a câmera, rindo juntos, a mão dele repousando possessivamente em sua cintura. Ela não era mais a mulher misteriosa. Ela era Marie Cutrona. E de repente as pessoas estavam interessadas em quem ela era. Um blog de arte e cultura desenterrou o website de portfólio pessoal que Julian a havia encorajado a criar. Eles publicaram uma matéria. Mais do que a musa de um magnata, a arte deslumbrante de Marie Cutrona. Em 48 horas, o tráfego do website dela explodiu. Ela recebeu e-mails de galerias, perguntas sobre comissões e até uma oferta de uma editora boutique para ilustrar uma coleção de contos de fadas clássicos. Foi uma avalanche estonteante, aterrorizante e emocionante de oportunidades. Julian foi a âncora dela em tudo isso. Eu disse a você que eles veriam, ele disse, seu sorriso genuíno e orgulhoso. Isso é tudo você, Marie. Seu talento. Eu apenas abri uma porta. Você é quem está voando por ela. Ele a ajudou a navegar pelas ofertas, conectando-a a um advogado e a um agente para garantir que ela estivesse tomando decisões inteligentes. Com a orientação dele, ela não apenas se sentia uma artista, ela se sentia uma proprietária de negócios. Ela largou o emprego na seguradora, um momento de libertação tão doce que lhe trouxe lágrimas aos olhos. Enquanto o mundo dela se expandia, o de Liam e Isabella estava visivelmente encolhendo. A primeira ligação de Liam veio 3 dias depois do gala. Ela estava esboçando em sua mesa de cozinha, o sol da manhã entrando, quando o nome dele piscou em sua tela. Ela quase não atendeu, mas uma curiosidade mórbida venceu. Marie. A voz dele estava tensa. Oi, Liam. Eu vi os artigos, todas as fotos. Ele gaguejou. Croft, Julian Croft, o CEO da Nexus. Como você o conhece? Havia um tom acusatório em sua voz, como se ela tivesse trapaceado de alguma forma. Nós nos conhecemos, ela disse simplesmente, sem oferecer detalhes. Isso é insano. Ele continuou, a voz dele subindo. Você tem que ter cuidado, Marie. Um cara assim. Eles vivem em um mundo diferente. Eles usam as pessoas. Ele provavelmente só está com você pela novidade. A garota quieta e artística. É um clichê. A audácia de sua preocupação era de tirar o fôlego. Ele não estava preocupado com ela. Ele estava tentando derrubar o que ela tinha para se sentir melhor. Agradeço sua súbita preocupação pelo meu bem-estar, Liam, mas estou bem, ela disse, a voz fria. Eu tenho que ir. Estou trabalhando em uma comissão. Ela desligou antes que ele pudesse responder, sua mão tremendo levemente, não de medo, mas de raiva. Ele não podia suportar. Ele não podia suportar que ela tivesse encontrado felicidade, e não apenas qualquer felicidade, mas uma vida que ofuscava a que ele tinha tanto orgulho. A reação de Isabella foi mais pública e, de certa forma, mais patética. Seu Instagram entrou em overdrive. Ela postou um fluxo implacável de conteúdo celebrando seu amor perfeito com Liam. Uma postagem longa e efusiva sobre o planejamento do casamento deles com a hashtag Império Sterling, uma série de fotos tiradas profissionalmente deles, rindo em um veleiro legendadas. Encontre alguém que seja sua âncora em qualquer tempestade. Era tudo tão performático, tão desesperado. Ela estava gritando no vazio, tentando convencer o mundo, e talvez a si mesma, de que seu prêmio ainda era o melhor. Os comentários nas postagens dela começaram a mudar. Onde costumava haver elogios bajuladores, agora havia cutucadas sutis. Quase tão glamouroso quanto o gala de alfabetização.
Uma pessoa escreveu sob uma foto da festa de noivado deles: "A ex de Liam está namorando Julian Croft, você sabia?" Outro comentou. Ela os deletava, mas mais apareceriam. A história estava circulando, e sua narrativa curada estava perdendo o poder. A verdadeira mudança veio durante um almoço com Chloe. Elas estavam em um café ao ar livre quando ela deslizou o telefone pela mesa. Você precisa ver isso. Era uma postagem de um colunista de fofocas local bem conhecido. O título dizia: "Planos de casamento. Sterling Thorne sofrem revés. Ex-noiva do noivo segue em frente e para cima." O artigo detalhava a carreira modesta de Liam em finanças, em comparação com o sucesso estratosférico de Julian. Pintava Isabella como uma jogadora ambiciosa, mas local, enquanto Marie estava agora sendo ligada à filantropia global e à elite tecnológica. A linha mais condenatória estava perto do fim. É preciso se perguntar se o Sr. Sterling está tendo segundas intenções. Parece que a mulher que ele considerou muito confortável encontrou uma vida que é tudo, menos isso. "Aí", disse Chloe, bebendo seu chá gelado. "Isso deve ter doído." Foi brutal, e uma parte dela, a parte que havia chorado no chão do seu apartamento, sentiu uma sombria satisfação. Mas foi passageira. Sua felicidade com Julian, sua carreira em ascensão, isso era real. O drama deles era apenas barulho, um eco desvanecido de uma vida que ela não vivia mais. Algumas semanas depois, ela recebeu uma ligação frenética e chorosa de uma antiga amiga mútua, Jessica, que era uma das madrinhas de Isabella. "Eu não deveria estar te contando isso", ela sussurrou ao telefone. "Mas eles estão brigando. O tempo todo. Liam está obcecado. Ele está constantemente falando sobre você, sobre Croft. Ele checa as notícias, os blogs. Isabella está perdendo a cabeça. Ela jogou um vaso de $5.000 na parede ontem à noite. Ela continua dizendo que você está fazendo isso para arruinar a vida dela." O casal perfeito estava implodindo. O império estava desmoronando antes mesmo de ser construído. A pressão de manter a fachada, agora que ela tinha um ponto de comparação gritante, estava se mostrando demais. Liam não estava apenas contente em ter a vida melhor. Ele precisava que todos soubessem disso. Agora, por todas as métricas públicas concebíveis, ele não tinha. E isso estava os destruindo. O sucesso silencioso dela havia se tornado o fracasso público deles. O casamento estava a 6 semanas de distância. De acordo com as colunas sociais, que agora eram, ironicamente, sua fonte de informação sobre a vida de seu ex-marido, o casamento Sterling Thorne estava marcado para ser o evento da temporada. Isabella havia reservado o clube de campo mais prestigiado, contratado um planejador de casamentos de celebridades e, supostamente, encomendado um vestido personalizado de um estilista famoso. Era uma produção em grande escala, projetada para gritar sucesso e perfeição dos telhados. Mas nos bastidores, as rachaduras estavam se transformando em abismos. As tentativas de Liam de contatá-la ficaram mais frequentes e mais desesperadas. Ele enviava mensagens tarde da noite. "Você está feliz? Ele não te conhece como eu conheço." Ela ignorou todas, bloqueando o número dele depois que ele enviou um e-mail longo, movido a vinho, relembrando a vida simples e real deles juntos. A vida dela com Julian era tudo. Menos simples, no entanto, era mais real do que qualquer coisa que ela havia conhecido. Eles viajaram. Ele a levou a uma conferência em Kyoto, onde passaram o tempo livre explorando templos antigos. Eles passaram um fim de semana em sua cabana moderna e tranquila perto de um lago, onde conversaram por horas, e ela encheu um caderno de esboços com desenhos da paisagem. Ele celebrava cada um dos seus sucessos.
Quando ela assinou o contrato para ilustrar a coleção de contos de fadas, ele abriu uma garrafa de Dom Perignon Vintage e brindou à brilhante Marie Cutrona, que está finalmente mostrando ao mundo o que eu vi na biblioteca naquele dia. Ele nunca perguntou sobre Liam. Ele nunca a fez sentir que ela tinha bagagem. Ele simplesmente a amava por quem ela era naquele momento. Então, em uma tarde de terça-feira chuvosa, seu porteiro tocou a campainha. O Sr. Cutrona está aqui para vê-la. Desculpe, quem? Ele diz que é o seu irmão, Sr. Sterling. O sangue dela gelou. Liam. Ele havia mentido para passar pela segurança. Não o deixe subir, ela disse, a voz trêmula de raiva. Ele já está subindo, Sra. Cutrona. Ele passou correndo por mim. Um momento depois, houve uma batida frenética em sua porta. Marie, por favor, precisamos conversar. Apenas por 5 minutos. O coração dela batia forte contra as costelas. Ela pensou em ligar para a segurança, em ligar para Julian, mas outra parte dela, uma parte que precisava de encerramento, queria encarar isso de frente. Ela respirou fundo, endireitou a coluna e abriu a porta. Ele parecia péssimo. Seu cabelo, geralmente perfeito, estava despenteado. Havia olheiras escuras sob os olhos, e seu terno caro estava amarrotado. A confiança presunçosa havia sumido, substituída por um desespero cru e de olhos selvagens. O que você quer, Liam? Ela perguntou, a voz o mais firme que podia, bloqueando a porta com seu corpo. Eu precisava te ver, ele disse, seus olhos examinando seu apartamento, que agora estava cheio de materiais de arte, provas de seu livro e um lindo buquê de lírios que Julian havia enviado naquela manhã. Tudo isso é uma farsa. Eu não tenho certeza do que você está falando. Isto! Ele gesticulou descontroladamente. Ela, o casamento, Isabela, é tudo para o show. É uma performance, Marie, todos os dias. Nós falamos sobre sinergia de marca e nosso plano de 5 anos. Nós não falamos sobre nós. Não há nós. É apenas uma fusão. Ela o encarou, imperturbável. Você escolheu esta vida, Liam. Você me disse que era o que você sempre quis. Um império, lembra? Eu fui um idiota. Ele explodiu, a voz embargada. Eu fui um tolo que não sabia o que tinha. Eu tinha uma vida real com você, uma parceria real. Eu joguei fora por isso. Por uma mulher que verifica sua carteira de ações antes de me beijar de bom dia. Uma mulher que está mais preocupada com a lista de convidados do que comigo. Ele deu um passo mais perto, os olhos implorando. Eu cometi um erro, Marie. Um terrível erro que arruinou minha vida. Ela não é perfeita. Ela é vazia. E ver você feliz, bem-sucedida, ver você com ele, isso só me fez perceber o que eu perdi. Era a confissão que ela um dia sonhara em ouvir, a validação final. Mas ao ouvi-la agora, ela não sentiu nada além de uma profunda e cansada piedade. Ele não tinha vindo aqui porque a amava. Ele tinha vindo aqui porque seu novo brinquedo estava quebrado, e a nova vida dela fazia a dele parecer barata. A felicidade dela era um espelho refletindo o fracasso dele, e ele não suportava a visão disso. Não há mais nada a dizer, Liam, ela disse calmamente. Você fez sua escolha. Eu fiz a minha. Não diga isso. Ele sussurrou, estendendo a mão para ela. Ele tentou acariciar o rosto dela com as mãos, o polegar roçando sua bochecha. O gesto, antes tão familiar, parecia estranho e repulsivo. Nos olhos dele, ela viu o fantasma do homem que ela um dia amou, agora torcido pela inveja e pelo arrependimento. Nós podemos consertar isso. Não é tarde demais. Cancele o casamento. Eu a deixo esta noite. Podemos voltar. Voltar para o quê? Ela disse, afastando-se,
sua voz finalmente se elevando. Para a mulher que você achava que era pequena demais para você, a mulher que você deixou porque não era ambiciosa o suficiente, você não me quer, Liam. Você quer o que eu tenho. Você não suporta que eu tenha construído uma vida melhor depois que você incendiou a nossa. Você não está apaixonado por mim. Você está apaixonado pela ideia de vencer. O rosto dele se desfez. A verdade de suas palavras o atingiu como um golpe físico. Ele viu isso então, seu próprio coração patético e movido pelo ego, exposto. Ele tentou uma última manobra desesperada. Ele avançou e tentou beijá-la. Ela virou a cabeça e os lábios dele encontraram sua bochecha. Ela o empurrou para trás com força. Saia! Ela sibilou, a voz trêmula com uma raiva final e purificadora. Saia da minha casa e da minha vida, para sempre. Ele cambaleou para trás, derrotado. O último de sua luta parecia se esvair dele, deixando um vazio, uma casca patética. Ele lhe deu um último olhar assombrado, depois se virou e foi embora, seus ombros caídos. Ela fechou a porta, trancou e se apoiou nela, o corpo tremendo. Não era tristeza, nem era mais raiva. Era o fechamento definitivo e final de um capítulo. Ele não tinha sido apenas seu ex-marido. Ele tinha sido um fantasma assombrando cada passo dela. E ela finalmente o exorcizou de forma decisiva. O último cordão havia sido cortado. Ela estava completa e absolutamente livre. O dia do casamento de Liam e Isabella chegou nas asas de um sábado de outono brilhantemente ensolarado e nítido. Era o tipo de dia que os fotógrafos sonham, onde a luz é dourada e o céu é de um azul sem nuvens impossível. O telefone dela, que ela havia deixado intencionalmente na bancada da cozinha, zumbia com um ritmo implacável. Ela sabia, sem olhar, que era o mundo digital anunciando as núpcias. A curiosidade, aquele velho fantasma familiar, finalmente a chamou. Seus feeds de mídia social eram um santuário inescapável da união Sterling Thorne. Uma proeminente revista de estilo de vida, concedida a acesso exclusivo, estava inundando a internet com um play-by-play meticulosamente curado. A primeira imagem era uma foto de drone do Oak Ridge Country Club, seus gramados bem cuidados se estendendo como um tapete verde, o grande clubhouse branco parecendo um palácio moderno. Em seguida vieram as fotos de detalhes, uma imponente escultura de gelo de suas iniciais entrelaçadas, L e I, já começando a chorar ao sol. O bolo de casamento de 10 andares, um monumento de fondant branco e flores de açúcar, close-ups dos menus em caligrafia e das taças de champanhe, cada uma gravada com a data do casamento. E então estava Isabella. Uma série de fotos a mostrava em seu vestido personalizado, uma criação arquitetônica e severa que era mais uma declaração do que uma celebração. Ela parecia impecável, seu cabelo corvo puxado para trás em um coque tão apertado que parecia doloroso, sua maquiagem uma máscara de perfeição. Mas em todas as fotografias, mesmo aquelas em que ela estava sorrindo, seus olhos tinham uma tensão frágil e de alto risco. Ela era uma CEO fechando o negócio mais importante de sua vida. Finalmente, uma foto do casal feliz, momentos após a cerimônia. Eles estavam sob um arco maciço de rosas brancas, Liam em seu smoking feito sob medida, Isabella segurando o braço dele. Eles estavam sorrindo para a câmera, um retrato perfeitamente composto de sucesso. Mas ela viu o que a câmera tentou esconder. Ela viu a linha tênue e apertada da mandíbula de Liam, o jeito que seu sorriso não alcançava seus olhos. Ele parecia menos um noivo e mais um homem que acabara de assinar um contrato com termos punitivamente altos. Eles eram um quadro de perfeição,
mas o quadro era vazio. Não havia alegria nele, apenas a satisfação sombria de um objetivo alcançado. Uma estranha espécie de paz se instalou sobre ela enquanto ela colocava o telefone de volta. Não havia pontada de ciúme, nem pontada de arrependimento. Havia apenas a observação clínica e silenciosa de uma vida da qual ela havia escapado tão completamente e com gratidão. Neste momento, a campainha tocou. Era Julian, vestido não em um terno, mas em jeans confortáveis e um suéter de cachemir macio, seus olhos gentis enrugando nos cantos quando ele sorriu para ela. "Pronta para uma aventura?" ele perguntou. Ele não sabia do significado da data para o passado dela, e ela sentiu uma onda de gratidão por isso. Para ele, era apenas um lindo sábado, um dia para eles. Ele a levou não para o seu sedã elegante, mas para um Land Rover vintage lindamente restaurado, sua pintura verde floresta brilhando ao sol. Enquanto eles dirigiam, deixando a cidade e seu ruído digital no espelho retrovisor, uma sensação tangível de alívio a invadiu. Quanto mais longe eles iam, mais as torres de concreto davam lugar a colinas ondulantes pintadas nas cores de fogo do outono. Eles não ouviram rádio. Eles apenas conversaram sobre as ilustrações do livro dela, sobre um problema engraçado que seus programadores estavam tentando resolver, sobre a alegria simples e profunda de uma xícara de café perfeita. Foi sem esforço. Foi real. 2 horas depois, eles pararam na trilha de um caminho que ela conhecia de cor. Foi para onde ele a levou no primeiro encontro real deles fora da cidade, uma trilha tranquila e sinuosa que ele amava. Eles caminharam por quilômetros naquele dia, falando sobre tudo e nada, e ela sentiu o primeiro verdadeiro degelo do gelo que havia encapsulado seu coração por tanto tempo. Agora, eles começaram a subida novamente, seus passos caindo em um ritmo fácil e familiar. O ar estava limpo e perfumado com pinho e terra úmida, um mundo de distância do perfume enjoativo de 1000 rosas brancas. Eles caminharam principalmente em um silêncio confortável, suas mãos entrelaçadas. O polegar dele acariciava as costas da mão dela, uma pequena e constante garantia. Esta era a cerimônia deles, o espaço sagrado deles. Quando eles finalmente alcançaram o mirante, a vista roubou seu fôlego, assim como havia feito na primeira vez. O vale inteiro se estendia abaixo deles, uma tapeçaria de tirar o fôlego de vermelho, dourado e laranja profundo. O sol lançando longas sombras que se moviam e dançavam. Eles se sentaram em uma grande pedra plana aquecida pelo sol da tarde, a mesma em que se sentaram meses atrás. Por alguns minutos, eles apenas observaram o mundo, quieto e imóvel. Então Julian se virou para ela, sua expressão mudando, seu olhar ficando mais intenso. Seus olhos avelã estavam sérios, mas continham um universo de afeição profunda e inabalável. "Marie", ele começou, a voz um pouco mais grossa do que o normal. "Eu estive em palcos e falei para milhares de pessoas. Eu sentei em salas de reunião onde o destino de negócios de bilhões de dólares dependia da minha próxima palavra. Mas eu tenho que te dizer que nunca na minha vida estive tão nervoso quanto estou neste exato momento." Ele pegou as 2 mãos dela nas suas, seu aperto quente e firme. "A primeira vez que eu te vi naquele canto empoeirado da biblioteca, você estava tão completamente perdida em sua arte que o resto do mundo simplesmente deixou de existir para você. Eu pensei que era a coisa mais linda que eu já tinha visto. E conforme eu te conheci, eu percebi que essa é a essência de quem você é. Você vê a verdade e a beleza nas coisas, e você tem este dom incrível de capturá-las. E em algum lugar ao longo do caminho, você me capturou, completamente e irrevogavelmente." O coração dela não estava mais batendo.
estava voando. Ela podia sentir as lágrimas enchendo seus olhos, embaçando a vista espetacular em um caleidoscópio de cores de outono. Eu não tenho um penhasco pitoresco em Positano, ele continuou, um pequeno sorriso autodepreciativo em seus lábios. E eu não contratei um fotógrafo para se esconder nos arbustos. Tudo o que eu tenho é este lugar, que parece ser nosso. E eu tenho uma pergunta que estou querendo te fazer há muito tempo. Ele soltou uma das mãos dela e enfiou a mão no bolso de sua jaqueta, puxando uma pequena e despretensiosa caixa de veludo. A respiração dela engasgou em sua garganta. Ele abriu, e as lágrimas dela finalmente escorreram. Dentro não estava o diamante monstruoso e cegante que gritava por atenção no dedo de Isabela. Era um anel deslumbrante em estilo antigo, intrincado e único. Uma safira azul profunda, a pedra favorita dela, uma cor que ele se lembrava de ela ter admirado em uma pintura uma vez. Repousava entre dois pequenos diamantes cintilantes e de origem ética em uma aliança de platina esculpida à mão que parecia videiras entrelaçadas. Era uma obra de arte. Era perfeitamente, maravilhosamente ela. Marie Cutrona, ele disse, a voz agora embargada de emoção, seu olhar fixo no dela. Você é a pessoa mais brilhante, gentil, compassiva e resiliente que eu já conheci. Você não apenas me deixou entrar em sua vida. Você me ensinou como uma parceria real deve ser. Você se casa comigo? A palavra saiu em um soluço, um sussurro de pura alegria não adulterada. Sim, ela conseguiu dizer, a voz embargada. Sim, claro que sim. Ele soltou um suspiro trêmulo de alívio e deslizou o anel no dedo dela. Ele coube como se tivesse sido forjado para ela. Ele a puxou para si e a beijou. Um beijo longo e profundo, cheio de promessas, de alívio e da profunda sensação de aterramento de voltar para casa. Naquele momento, sem plateia além do vasto céu e das silenciosas árvores antigas, ela se sentiu mais rica do que jamais poderia ter imaginado. Mais tarde naquela noite, eles estavam aninhados no sofá de seu apartamento, que agora parecia definitivamente o apartamento deles. Eles pediram pizza, o tipo favorito deles com alho extra, e estavam bebendo champanhe, não em taças delicadas, mas em copos de água comuns. O telefone dela zumbiu na mesa de centro. Era uma notificação do artigo da revista agora publicado. Um caso Sterling, por dentro do casamento social do ano. Ela clicou nele. A galeria estava cheia de dezenas de fotografias brilhantes e hiperperfeitas. Liam e Isabela cortando o bolo com um sabre cerimonial. Liam e Isabela em um abraço dolorosamente encenado na pista de dança. Liam e Isabela sorrindo, sempre sorrindo para a plateia invisível. Então ela fechou o artigo e abriu o rolo da câmera dela. Havia apenas uma nova foto de hoje. Era uma selfie que Julian havia insistido que tirassem no mirante depois que ela disse sim. Estava bagunçada e imperfeita. O cabelo dela estava despenteado pelo vento, suas bochechas estavam coradas pela caminhada e seus olhos ainda estavam inchados de lágrimas de felicidade. Julian estava sorrindo, um sorriso genuíno e desinibido que iluminava todo o seu rosto. E ali em sua mão, que repousava em seu peito, seu lindo e único anel de safira capturava a luz da tarde. Ela olhou para a galeria deles de perfeição estéril, depois de volta para sua única imagem borrada e alegre. O contraste era tão gritante que era quase risível. Liam havia perseguido seu império, e ele finalmente o conseguiu. Um casamento que era um evento midiático, uma esposa que era uma parceira estratégica, uma vida que era uma performance. Foi uma vitória medida em manchetes e listas de convidados. Ela simplesmente deu as costas a tudo isso
e perseguiu sua própria felicidade tranquila. E ao fazê-lo, ela encontrou um reino. A vitória dela não foi barulhenta. Não foi sobre vingança ou roubar um holofote. Foi a verdade silenciosa, profunda e inegável que se instalou em sua alma enquanto ela encostava a cabeça no ombro de seu futuro marido. Algumas pessoas passam a vida inteira construindo uma fachada linda para o mundo admirar, enquanto as sortudas conseguem construir uma vida real, bagunçada e de tirar o fôlego, escondida à vista de todos. E assim, a história de Marie não é realmente sobre uma ex-esposa roubando o holofote. É sobre uma mulher que parou de olhar para o holofote e criou sua própria luz, tão brilhante e tão autêntica que os outros não podiam deixar de ser atraídos por ela. Isso nos ensina uma lição poderosa. Seu valor nunca é determinado pela pessoa que te deixa. O verdadeiro sucesso não é sobre provar seu valor para alguém do seu passado. É sobre construir um futuro onde eles não importam mais. A jornada de Marie, de um fantasma de coração partido em sua própria vida, a arquiteta de uma nova vida linda, é um testemunho do poder do amor próprio e da ideia de que a melhor vingança é e sempre será uma vida bem vivida.